Olá pessoal, você que está aqui no podcast Falando de Varejo com o Armelin, e hoje nós estamos aqui com um assunto muito importante que vai trabalhar aí a nossa liderança. Continuamos ainda no foco falando da NR1, mas hoje a gente vai subir a régua um pouquinho e vamos trazer aqui uma provocação para falar um pouco sobre alguns aspectos que nós temos dentro da nossa liderança, falando como dono de supermercado, como proprietário, né? Entender um pouco a NR1, mas falando de cima para baixo. Vamos começar a falar lá com o dono da empresa, com o CEO, com o diretor, para que a gente possa depois ter um conhecimento até para tratar melhor com os líderes que estão vindo aí na hierarquia abaixo dessas funções que eu estou falando. Nós vamos ter uma sequência de 3 podcasts para falar sobre esse assunto, tá? É uma linha de raciocínio bastante extensa para que a gente possa entender melhor o que pode estar acontecendo aí com essa liderança do diretor, do proprietário ou do CEO. Muito importante falar da NR1, né, para subindo essa régua, e pensar o seguinte: existem algumas situações dentro do varejo que eu acompanho diariamente e eu percebo que nós estamos tratando do problema como se a situação acontecesse só na base, só nas lideranças que estão voltadas para a operação da loja. Mas nós precisamos também pensar o quanto essa liderança pode estar sendo influenciada de cima para baixo e nós não estamos sabendo como tratar isso no dia a dia. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui uma profissional da área, uma pessoa com muito conhecimento, Letícia Armelin, neuropsicóloga, e ela vai trazer para a gente aqui algumas informações que vai ser muito importante para você pensar sobre esse assunto. Nós vamos tratar da nossa liderança falando sobre alguns comportamentos. Hoje, especificamente, nós vamos falar do TEA, na próxima nós vamos falar sobre o TDAH e na terceira nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. O que isso afeta na liderança superior e que pode estar trazendo consequências para a operação da nossa loja. Letícia, seja bem-vindo ao podcast da Armelin. Fique à vontade, fala aí com os nossos seguidores, fala um pouquinho da sua experiência, sua vivência nesse mercado, por favor. Meu nome é Letícia Armelin, eu sou neuropsicóloga e psicóloga clínica, então tenho especialização dentro da neuropsicologia e também dentro do transtorno do espectro autista e neurodivergências. Então, hoje eu atuo mais na área infantil, pensando em intervenção, mas na parte avaliativa, de testar o funcionamento do paciente, eu também atuo dentro da área com os adultos. Que maravilha. Letícia, eu tenho questionado muito isso no varejo, né? E a gente busca soluções, nós não estamos focando no problema, nós estamos tentando entender aonde que nós podemos encontrar soluções para que o trabalho fique mais agradável, para que o ambiente fique mais gostoso, para que as pessoas se sintam melhor dentro da nossa empresa. E obviamente que eu já fiz isso, né, dentro da minha empresa, eu como dono da empresa, eu estou fazendo aqui um relato que o meu sucesso, as minhas dificuldades, os meus fracassos durante todos esses anos de trabalho, eu também fui buscar entender aonde que estavam as dificuldades, onde estava o peso disso. E quando a gente fala do TEA, né, não é o meu caso, mas quando nós estamos falando do TEA, nós estamos falando aí de um transtorno, como você disse. Letícia, explica para nós. Vamos lá, primeiro, o que é o TEA? Tá, então o transtorno do espectro autista é uma dificuldade na interação, né, e na comunicação social, que tem interesses repetitivos, interesses restritos, mas dentro dessa palavra, eu acho que é muito importante a gente pensar na palavra espectro, né? Então, nem todo autista vai ser igual, nem toda pessoa dentro desse diagnóstico vai apresentar o mesmo comportamento, as mesmas dificuldades. E é um espectro. Então, quando o DSM muda ali, que antes nós tínhamos os Asperger, né?
que tinham alto desempenho, alto funcionamento, mas tinham uma dificuldade de comunicação, a partir do momento em que isso vem pro DSM, que se enquadra dentro do espectro autista, isso acaba ampliando um pouco um leque, as possibilidades desse diagnóstico, né? Porque a pessoa ela pode ter uma dificuldade de interação, mas conseguir se organizar e ter um alto funcionamento no dia a dia, né? Ainda que isso custe de uma forma silenciosa. Então, a palavra espectro nos chama atenção e eu acho que durante toda a nossa conversa, o nosso podcast, a gente vai ter que desconstruir o que é o autismo, o que nós entendemos por autismo. Nem todo autismo é igual, vem com os mesmos sintomas, né? Isso pode aparecer de diversas formas e que para isso a gente vai fazendo uma avaliação bem detalhada. Aí. Só para o nosso seguidor entender, o TEA é uma doença? Não é uma doença, porque nós entendemos que doença pode ser tratada, né? Então, ele é um transtorno que não tem cura, mas que a gente consegue ir intervindo, nós conseguimos dando suporte para essa pessoa para que ela consiga se manter dentro da funcionalidade do dia a dia, do mercado de trabalho, do mundo corporativo. E o caminho correto é você entender esse processo e para isso você tem que fazer uma avaliação. Isso. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que afeta todo o desenvolvimento cerebral desde a infância e que vem com prejuízos na comunicação e na interação social. Perfeito. Letícia, eu vejo, por exemplo, que o que você está trazendo aí desse transtorno, e aí quem está nos ouvindo já deve estar imaginando, puxa, mas eu faço algumas coisas nesse sentido, mas você está trazendo para a gente que o fato de eu diagnosticar que eu tenho um TEA, isso não quer dizer que a minha liderança é ruim. Aliás, normalmente ela é boa, né? Porque existem alguns pontos positivos nisso. O importante é você entender quais são as suas dificuldades para você poder trabalhar melhor isso. Aliás, para você se sentir bem, né? É para você se corrigir, não é isso? É isso, né? O diagnóstico, embora hoje a gente fala muito de rótulo, sobretudo nas crianças também, né? Há uma preocupação voltada para isso. O diagnóstico chama a gente para uma responsabilidade, né? À medida que a gente vai se identificando, que a gente tem esse diagnóstico, o que importa é o que nós vamos fazer a partir disso. Não é o diagnóstico, é a dificuldade que existe. Então, se eu tenho uma dificuldade visual, eu uso óculos. Né? Se eu tenho uma dificuldade de comunicação, de interação, a gente faz a intervenção adequada para que isso não gere prejuízos, né? Hoje a gente se identifica muito quando vê na internet com os sintomas que tem dentro do espectro autista, com os sintomas que tem sobretudo no TDAH, né? Constantemente a gente escuta, mas tudo é TDAH? Não, né? Nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo. O que vai dar essa definição pra gente, quando a gente tá dentro de um transtorno, se isso está gerando prejuízo para a pessoa, né? Se isso está trazendo uma disfuncionalidade para ela na rotina, no trabalho e no DSM, né? Quando a gente vai fechar esse diagnóstico, nós precisamos ter prejuízos no mundo acadêmico, a gente precisa ter prejuízos no trabalho e na socialização, seja lá o diagnóstico que nós estivermos falando, né? Então nós podemos falar que aquela frase, eu sou assim porque eu sempre fui, isso não é bem verdade. Não é nada. Ou verdade. Então, por exemplo, aquele líder que fala assim, não, mas eu sou descendente de italiano, e descendente de italiano eu falo mesmo, eu xingo, eu brigo, eu gesticulo. Não, de repente não tem nada a ver com o italiano, isso tem a ver com alguns aspectos que você está, né? Que você está vendo e você não sabe disso. E saber disso vai te trazer muita tranquilidade, não vai? Muita vantagem. Eu me lembro que a minha mãe, ela falava muito disso, né? Que ela dizia assim, não, mas eu falo porque eu sou assim mesmo. Mas como se você é assim mesmo? E ela não sabia disso. E talvez, se ela tivesse feito o diagnóstico, ela não teria sofrido tanto com isso a vida toda, né? Esse é o meu jeito de ser. Esse meu jeito de ser, ele tem uma explicação científica para isso, né? E é importante a gente saber disso. Letícia, falando do TEA, na liderança, né? Eu como dono de empresa e falando com os donos de empresa, com os diretores, com o CEO, é importante eles buscarem essa informação para eles poderem entender como que eles estão trabalhando isso na empresa deles. E aí vamos falar um pouquinho desses desafios comuns que nós temos dentro dessa liderança.
Quando a gente fala da comunicação interpessoal, né? Como é que o TEA pode interferir nisso? O maior prejuízo do TEA são a comunicação, né? Esse momento de interação. Então, nós temos, por exemplo, dentro do espectro autista, algumas pessoas que assumem esse papel de líder, né? Que estão à frente, porque eles podem ter, né? Lembrando a palavra no espectro, essa alta performance, sobretudo quando não há um declínio cognitivo, né? Um prejuízo ali. E quando eles assumem isso e vão para a liderança, que eles precisam lidar com gestão de pessoas, alguns conflitos podem aparecer, né? Então, algumas pistas sociais que eles não identificam, eles acabam tendo um pensamento muito lógico, muito prático, né? E que para os líderes que precisam passar alguma informação para as pessoas, pode ter conflito nisso, né? Porque na cabeça dele é tão óbvio, né? É tão simples, né? Mas quando a gente está lidando com pessoas, nós precisamos pensar em dar suporte e falar de forma diferente para que o outro consiga acessar aquilo que nós temos dentro da nossa cabeça. Né? E é importante também, né? Eu falo no varejo que quando eu não consigo ter uma comunicação interpessoal, eu acabo culpando o outro, né? Sim. As pessoas não me entendem, né? Eu não concordo com o jeito das pessoas, mas ele precisa entender que isso pode estar vindo dele, né? Isso. Essa dificuldade. Muito bem. E até quando a gente fala de professores, de grandes mestres, né? Nossa, aquela pessoa é muito inteligente. Mas se ele não consegue passar aquele conhecimento adiante, de nada adianta, né? Porque o conhecimento, a troca, as experiências, elas acontecem na troca mesmo. Né, de como eu passo essa informação para você, como que você devolve isso para mim, como que a gente vai construindo isso junto. E essa dificuldade vai afetar a liderança dele, né? Sim, com certeza. Com certeza. Que legal. Tá, quando fala da sensibilidade sensorial, né? Eu convivo com muitos líderes que têm dificuldades, né? Por exemplo, são líderes que ele, se estiver conversando e tocar o telefone, ele perde totalmente a linha de raciocínio, ele fica bravo. Né? Eu não consigo fazer meu trabalho porque o telefone não para de tocar. Meu telefone só tocou uma vez. Se tiver um som que está interferindo na linha de raciocínio dele, ele simplesmente sai fora da linha, né? Essa sensibilidade sensorial, eu vejo que é um dos pontos mais graves, né? Quando você detecta essa dificuldade, né? Sim, né? Nosso sistema, o nosso organismo, a gente tem esse sistema sensorial, né? Tanto tato, paladar, cheiro, né? O som. Geralmente no varejo nós temos muitas pessoas falando ao mesmo tempo, é música, é máquina funcionando. Isso, de modo geral, para as pessoas, elas tendem a dar uma sobrecarga mesmo, né? A gente tem uma dificuldade de focar dependendo do barulho que está acontecendo. Então, nós estamos conversando, tem caminhão passando na rua. Nós conseguimos filtrar isso, eliminar e focar no que nós estamos fazendo. Isso envolve um pouco também da atenção em função executiva. Mas quando a gente fala dessa alteração sensorial dentro do espectro autista, a gente tem duas linhas, né? Ou a gente pode falar de uma hiperreatividade, que qualquer sonzinho de uma gota que está caindo na torneira, ele identifica, isso desconcentra, isso gera um prejuízo. E aí um adulto que está ali dentro da funcionalidade normal, que não está nem escutando, fala, nossa, mas só perdido por quê? Né? E muitas vezes o espectro autista não consegue nem expressar essa dificuldade dele, né? E nós temos a hiporreatividade. Então, são pessoas que precisam de tatos mais profundo, né? De uma questão sensorial mais intensa. Porque não sentem dor, né? Então, às vezes, bate e aquilo é muito superficial. Então, se isso começa a trazer prejuízo, né? E a gente coloca isso dentro, né? Tem um critério diagnóstico dentro do espectro autista. Isso pode descoordenar, né? Então, luz, né? Na loja tem muita luz. Isso pode ser, sim, fator até de uma sobrecarga posterior, né? E nos adultos é importante a gente pensar que não é que eles não vão conseguir lidar com isso, né? Sobretudo adultos que não tiveram esse diagnóstico na infância, eles passam a vida criando recursos para aprender a lidar com isso, né? O sensorial camufla muito, porque não é uma queixa comum que as pessoas trazem. Não é um relato que a gente para conversar numa roda e fala, nossa, mas essa luz tá me incomodando, né? A não ser que for algo muito intenso, que vai incomodar todos, né? E aí eles criam recursos para lidar com isso, só que aí depois no silêncio, quando tudo isso sai, eles estão esgotados, cansados, fadigados, porque
o que o cérebro deles gastou de energia para lidar com aquilo é muito maior do que falar do que uma pessoa num desenvolvimento típico, né? Puxa, aquilo vida. Eu fico pensando aqui, pessoal, pegando esse exemplo aí, essa explicação, um comprador, né? O departamento de compras é um ambiente de muito barulho, de muita conversa, muita luz. E aí, quantos compradores, né, a gente percebe que não consegue trazer o resultado que a empresa pede, e nós classificamos isso como uma incompetência, né? Não tem conhecimento, não tem vontade, não tem atitude. E de repente nós estamos falando aqui de um assunto que é muito mais sério do que a gente está imaginando, né? Isso é muito importante para a gente refletir, né? Essa explicação com a realidade que nós temos no dia a dia. Eu tenho visto, por exemplo, alguns líderes que o fato dele não saber conviver, né, não ter esse gasto de energia, eu acho isso fantástico. Porque ele consome tanta energia para conviver com aquela contrariedade, né, do dia a dia dele, que chega no final do dia ele fala assim, gente, eu nem sei se eu quero mais isso. Porque isso acaba desgastando demais. E a gente precisa trabalhar isso no dia a dia. Então tá aí diretores aí para a gente pensar um pouco no assunto. E nós temos também a questão das normas, né? Normas sociais. Integração de regras implícita, né? E ela pode ser complexa. E isso é importante pro TEA também, né? Dentro do espectro autista é uma coisa que a gente vai sempre estimulando, né? Mas dentro do espectro, e aí de novo voltando para nível Sport 1, né? Que são essas pessoas que estão dentro de cargos de liderança, que criaram um suporte para conseguir alcançar essa alta funcionalidade dentro do mercado de trabalho, a gente tem que falar do masking, né? É impossível a gente não falar do masking dentro do espectro autista, que a gente aprende, né? As conexões ali neuronais, elas acontecem, né? De uma forma um pouco mais lenta ou diminuídas, mas elas ocorrem. E a gente acaba aprendendo, sobretudo as pessoas dentro ali do espectro autista, através de modelos de comportamento, né? Através de imitação. Então, mediante um conflito, como que aquela pessoa lidou, como que ela reagiu. Então, as regras sociais, elas vêm de encontro com isso, né? Então, se tem alguma situação, algum conflito ali com os funcionários, isso envolve uma regra social um pouco mais implícita, até as piadinhas, né, que existem ali na frente de caixa, né? O espectro autista no início ele pode ficar até alguém falar, não, mas olha, não era disso, então da próxima vez ele vai ficar mais alerta, né? Então é muito através da vivência, da experiência, da repetição, mas que pode sim ser uma dificuldade, né? Que ele vai construindo esse pensamento, esse repertório, mas que é muito aprendido este comportamento, né? Então os adultos eles criam suporte, eles aprendem a interação, mas ainda com uma dificuldade, né? De como aplicar isso na prática, de como fazer. Então, às vezes, um líder quer fazer que tá dentro do espectro autista, né? Quer fazer uma piadinha, porque viu que em algum determinado momento foi apropriado e, de repente, todo mundo olha e fala, nossa, mas não era nem o contexto, nem o momento para isso, né? O filtro dessas normas sociais, de como lidar, de como falar, qual que é o momento, é uma dificuldade que vai atrapalhar a interação e a comunicação social, né? E isso vai gerar conflito, sobretudo vindo de um líder, do dono, né? Isso traz esse repertório comportamental para os outros funcionários que estão vendo esse líder agindo de determinada forma que nem sempre pode ser ajustada. E aí, Letícia, para gente fechar essa primeira parte, a questão do preconceito, né, e o estigma, né? Falta de compreensão por parte de colegas e gestores. Isso também é uma situação que precisa ser trabalhada, né? Sim. Hoje a gente fala muito de entender os funcionários, sobretudo aquilo que você falou, né? Que estão na base, né? Que ocupam geralmente vagas PCDs, né? De como lidar. Mas quando isso vem do líder, eu acho que a gente, até na literatura, a gente tem poucos recursos ainda para falar disso, né? Porque são pessoas que de fato conseguiram recursos para lidar com isso, são pessoas que têm um alto funcionamento, e que geralmente não vem pro consultório, não vai buscar ajuda por conta das dificuldades sociais que existem, por conta das dificuldades de comunicação. Elas vêm buscar ajuda por comorbidades que acabam surgindo, né? Então, uma ansiedade intensa, uma depressão, um burnout que pode acontecer, porque se estou num lugar que me exige uma alta performance,
A gente tem lá todas as nossas conexões, dando suporte para que isso aconteça, só que isso tem um custo muito silencioso, né? Então, a gente fala, né, de saúde mental hoje no mercado de trabalho, a gente fala e que isso chega nos líderes, mas que geralmente são pessoas mais velhas, que têm uma leitura diferente, né, uma observação diferente para falar de saúde mental e que geralmente vem quando estão no esgotamento, né, quando estão em crise mesmo, em burnouts, enfim. E aí quando a gente vai fazendo uma avaliação detalhada disso, desse funcionamento, a gente vê que há um sintoma por base atrás disso, né? E que hoje a gente trata comorbidades e não as dificuldades em si. O preconceito e o estigma, ele tá tanto por parte de quem tem o TEA, como quem está convivendo com a pessoa do aspecto também, né? E é inevitável a gente falar de preconceito e não falar de compreensão, né? De entendimento. Muitas vezes o preconceito ele vem por não entender o que é, por não conseguir expressar o que é. Que nem nós falamos da luz, né? Se não é um relato comum, a gente não entende também por que isso acontece. Não sabe nem com quem busca ajuda, né? Onde que vou, né? Um relato que, teoricamente, ali na prática, eu vou conseguindo suportar e crio recursos e as coisas passam. Mas se a gente não entende esse funcionamento, se a gente não olha para isso com o devido cuidado, isso gera estigma, isso gera estereótipos, isso gera, né, vai gerando outros prejuízos sociais. Conflito mesmo, né? Conflito. Muito bem, mas vamos falar um pouco dos pontos fortes e oportunidades, né? Quando você fala do TEA. Nós estamos falando de foco, atenção aos detalhes, isso é um ponto forte, né? Sim. O espectro autista ele tem, né, uma facilidade de identificar padrões, identificar essas previsibilidades que ocorrem. Isso é um ponto forte dentro do espectro autista. O que daí, à medida que nós vamos evoluindo, né, e colocando em situações mais sofisticadas, eles vão tendo um pensamento mais lógico, né, um raciocínio muito direto, né. Então, isso pode ser um ponto forte. Embora falando de transtornos, isso pode trazer prejuízos, né? Mas para ele, né? Por não conseguir aplicar. Se ele tem uma visão, um foco no detalhe, para ele é um transtorno muito grande quando ele enxerga, mas ele não consegue ver isso na prática, né? Traz um prejuízo para ele, porque dentro do varejo nós temos previsibilidade, né? Então, ele tem um pensamento mais padronizado, ele consegue pensar ali com o raciocínio lógico dele. De repente as coisas mudam, isso coloca ele num lugar diferente, né? Então, de repente, as coisas fluem de determinada forma, mas muda, ele precisa recalcular uma rota, e recalcular essa rota na cabeça do espectro autista pode ter um custo maior, né? Isso tem um gasto de energia maior. Então, eles funcionam muito bem com previsibilidade. Geralmente, quando nós estamos falando de um varejo que envolve maior padronização, são pessoas que tendem a se destacar. Mas como nós sabemos que na vida, de modo geral, nós temos que lidar com imprevistos, nesse momento, até ele recalcular e pensar em outra alternativa, pode demandar alguns conflitos internos dele. Que aí está falando das tomadas de decisões lógicas, Lógicas, sim. Tá. Que é a menor influência de fatores emocionais aí. Isso. E aí, se eu tenho um conflito, que nem gestão de pessoas, né? Se nós estamos falando de líderes. Lidando com pessoas, é difícil a gente pensar somente no raciocínio lógico, né? Se a gente está falando de pistas sociais, tem um raciocínio abstrato por trás disso também. Se a gente não estimula, se a gente não mostra, se a gente não treina isso também, vai ficar difícil. Porque se num conflito com pessoas que nem tudo é lógico, nem tudo é concreto, né? Como que a gente puxa isso para a liderança dentro das empresas hoje? Tá. E essa inovação, né, perspectiva diferente, que oferece soluções criativas e disciplina, né, disruptiva, desculpa. Isso também é um diferencial do aspecto. Dentro do espectro nós temos uma gama, né, de possibilidades. Algumas pessoas têm sim esse perfil, né, de ser mais criativo, de ter pensamentos às vezes ilógicos também, né? A gente pode ter sim essa possibilidade. Dentro do mercado de trabalho a gente vê que muitas vezes, até por conta da cultura da empresa, né, isso não tem tanta abertura de expressar, de manifestar esses pensamentos, né? Geralmente as empresas também vêm, né, com um certo padrão, né? Então, sim, tem pessoas que sim, têm essa facilidade. Dentro da empresa, eu acho que a gente ainda tem muito a alcançar com essas possibilidades. Legal, pessoal.
Tá muito bacana isso aqui. Eu acho que é um assunto para a gente pensar muito sobre o tema, né, que a gente está discutindo. E para a gente fazer um fechamento, eu acho importante a gente discutir fazer um bate-bola aí, alguns aspectos importantes. Então, Letícia, eu queria falar sobre desafios e potencialidades do TEA, tá? Então, vamos falar da comunicação, né? Dificuldade com linguagem não verbal, e aí potencialidade seria clareza em comunicação direta e objetiva. É isso, né? Isso. Então a gente pode ter sim, né, pensar isso. Então a gente pode sim pensar em potencialidades quando a gente olha para essa comunicação, né, quando bem estruturada, quando bem desenvolvida, com recursos, né, que eles tendem a ser pessoas sinceras, né, uma comunicação mais clara, objetiva. Se a gente conseguir ajustar isso para o mercado de trabalho, a gente tem sim grandes potencialidades relacionadas a isso, né? Tá. Agora, as dificuldades é também uma parte disso, né? Às vezes uma comunicação, essa dificuldade com pistas sociais, de como que eu coloco uma potencialidade que pode ser minha comunicação assertiva e objetiva dentro da complexidade que envolve a socialização. Então, nem toda pessoa vai precisar dessa comunicação direta. Para algumas pessoas pode ser fundamental, né? Para o operacional, sobretudo, né? Mas para outros conflitos pessoais que esses líderes precisam muitas vezes solucionar, uma comunicação direta e objetiva pode inflamar essa situação, né? E aí esse suporte que nós vamos criando para essas pessoas dentro da empresa também é fundamental para a gente esclarecendo esse comportamento, né? Do que é apropriado, do que não é. E com relação à interação social? Nós estamos falando, por exemplo, que o desafio seria barreiras e normas implícitas, né? E potencialidade, conforme você falou, você está falando de honestidade, transparência. Essa é a característica para a gente pensar sobre o assunto, né? Isso. Na interação social, nós temos, né, essa camuflagem que a gente fala. Sobretudo nas mulheres que estão dentro do mercado de trabalho e do mundo corporativo, elas tendem a chegar numa sobrecarga maior porque, desde pequenininhas, elas são socialmente estimuladas. Então, geralmente, isso não aparece com tanta intensidade. É por isso que a gente fala que quanto mais tempo a gente leva para buscar ajuda, para entender este funcionamento, mais difícil fica essas dificuldades sociais, porque nós vamos criando conexões, nós vamos criando estratégias e a gente vai conseguindo camuflar essas dificuldades de interação social, né? Então, sobretudo quando a gente fala ali dentro do nível suporte 1, né, que são pessoas que não têm tantos prejuízos, né, que conseguem manter uma funcionalidade, essas interações geralmente elas são mal vistas, né? Então, quando tem um desajuste, porque vai acontecer, porque essa pessoa ela tem um prejuízo, elas podem não ser compreendidas como um prejuízo, né? Então, é mal educado, mas não se comunica muito bem, enfim, né? Então, quando a gente tem isso, trazendo com as dificuldades de interação social, com a complexidade da interação social, né? Isso pode ser visto, sim, como um grande gerador de conflitos. Então, isso nas tomadas de decisões, nós podemos dizer que o desafio seria trabalhar essa menor sensibilidade à emoção, né? E o potencial, nós estamos falando forte análise lógica e detalhismo, né? Sim. É isso? É isso. Conforme você explicou ali. No ambiente de trabalho, a sensibilidade a estímulo, né? O potencial seria a capacidade de foco intenso. Esse é o diferencial do TEA. Dentro de alguns quadros do espectro, né, nós temos sim essas potencialidades que acabam ficando mais em evidência, mas conforme essa sintomatologia vai mudando dentro do espectro, né, a gente fala assim, se você conhece um autista, você conhece um autista, você não conhece o autismo, né? Nós conhecemos as necessidades e as potencialidades daquela pessoa. E buscar a avaliação, buscar o entendimento, a funcionalidade permite também no mundo corporativo que a gente coloque cada pessoa, eu acho que não só dentro do diagnóstico, né, de modo geral, mas coloque cada pessoa nas suas devidas potencialidades. Então, se um é bom em negociar, em fazer rolo, né, o setor de compras caiba muito bem, né? Se essa é a maior dificuldade de uma pessoa, não tem como colocá-lo na linha de frente, né? A gente pode explorar outras perspectivas dentro da potencialidade que ele tem. Mas dentro do espectro autista, essas são alguns sintomas, né, algumas coisas que acabam ficando em evidência dentro da literatura, mas que pode sim vir de outra forma no mercado de trabalho. Tá. E aí, pessoal, quando a gente chega no aspecto liderança, né, falando do aspecto,
Nós estamos falando da conexão emocional limitada e nós estamos falando de potencialidade, falando da inovação e visão diferenciada, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Letícia. São pessoas, né, que tendem a pensar ali no modo geral, pode sim pensar no coletivo à medida que vai criando esses recursos, mas que são pessoas que tendem a ter essa dificuldade, né? É um dos critérios do diagnóstico. Esse prejuízo ele precisa ocorrer, né? E não é que eles não vão se envolver emocionalmente, né? Não é que isso não ocorra, né? Mas, sim, de fato, isso pode vir como uma forma... são pessoas que geralmente são descritas, né, como egoístas, que têm uma dificuldade dessa teoria da mente, né? Então, se eu falo alguma coisa... a gente pensa, não, mas se eu falar de tal forma, né, um desenvolvimento típico, isso vai gerar um desconforto, a pessoa pode ficar chateada, a pessoa, né, então isso é um movimento da teoria da mente, né, como que o outro vai ficar, o outro vai sentir, e que muitas vezes, dentro dessa comunicação direta, isso passa despercebido dentro do espectro autista, não é que ele não sinta, claro que sente, né, mas essa teoria da mente de que, nossa, mas eu falei de tal forma e não percebi que o outro pudesse ficar chateado, não entendi porque ele ficou triste, né? Então, nós temos relatos, eu falei lá que a roupa tava esquisita, a roupa tava feia. Ué, era o que eu pensei. Isso é normal, né? Por que ele ficou chateado? Não entendi. Na visão dele, isso é normal. É claro que depois, à medida que vão evoluindo, a gente cria, né, essa camuflagem, né, de já entender que eu não posso falar da pessoa do outro, do corpo do outro, né? Então, isso vai mascarando, mas na cabeça dele, muitas vezes é o problema, né, disso. Legal. E quando você fala da inovação e visão diferenciada, é porque como não tem emoção, ele vai muito em cima dessa razão. Daí não leva por esse lado de pensar o poder da pensamento da mente, né? Sim, do que isso vai surgir no outro, né? Esse é o prejuízo, né? Quando a gente fala da interação social, da reciprocidade social, é esse prejuízo, são nas nuances do dia a dia, né? Nas trocas mínimas ali que a gente tem, superficiais, né? Mas que tem um prejuízo. Gente, que bacana, hein? Olha, eu tô vendo que isso é um assunto que vai despertar muita curiosidade, vai ter muitos comentários aqui no nosso podcast e nós estamos aqui dispostos a trabalhar isso com vocês. Tá? Hoje nós estamos direcionando isso para diretores, para dono de empresa, para a gente entender o que é que acontece numa escala menor, quando a gente fala do organograma, fala dos líderes de setor e tal. Mas vamos falar da gente primeiro como dono da empresa. Letícia, que sugestão você daria aos nossos seguidores que tem, hoje ele consegue enxergar, será que tem alguma coisa nesse sentido? Porque nós não estamos falando que são sintomas que todas as pessoas têm. Né? Pode acontecer com algumas pessoas. Tanto é que tem um lado bom e um lado ruim. Eu só preciso entender. Qual é o caminho? Acho que o primeiro de tudo é buscar ajuda mesmo, né? Embora quando a gente fala de buscar ajuda, buscar esse suporte emocional, a gente ainda cai naquele estigma, né? De não sou louco, não tenho problema nenhum. Hoje, né, sobretudo com donos, com líderes, com pessoas mais velhas, a gente escuta muito, mas na minha época não era assim, né? Mas meus pais eram assim. Mas não deixa de buscar ajuda para tentar entender o funcionamento disso mesmo, né? Porque à medida que a gente identifica, a gente sabe exatamente por onde começar essas intervenções. A gente sabe exatamente, fala assim que a avaliação, sobretudo a neuropsicológica, né? Que eu vou puxar a sardinha pro meu, é como se a gente definisse um mapa. Nós temos uma dificuldade? Ok, não é qual é a dificuldade, é o que nós vamos fazer com essa dificuldade. Né? Como nós vamos lidar com isso? Porque às vezes esse autofuncionamento, ele tem um custo muito alto e que também é muito silencioso, né? Então, buscar ajuda de um psicólogo, de um profissional da saúde, da área, né? Faz toda a diferença, e falando de líderes e donos, para a empresa, não só para o eu, né? Para o dono, para todas as pessoas que estão ao redor. Perfeito. Você indicaria fazer uma anamnese hoje para esse nível que eu estou falando de líderes, né, que é o nosso foco hoje? A anamnese é um processo, né, que nós fazemos quando vamos fazer a avaliação, uma espécie de triagem, assim, né? Então, a anamnese é aquele momento em que a gente senta com a pessoa, a gente desmembra a vida dela, me fala quais são as dificuldades, né, para que a gente consiga conduzir
Isso, né? Então a anamnese ela está dentro desse corpo de avaliação e que nós decidimos e que avaliamos todo as queixas, os relatos, né? Para que a gente consiga direcionar aí quais são os próximos passos. Então nós podemos dizer que a avaliação ela tem por objetivo não trazer a cura, mas trazer um caminho para que não seja tão sofrida a ideia, né, o dia a dia de quem tem o TEA, por exemplo. Isso. A avaliação é o momento em que a gente identifica, né, qual é a dificuldade exata. Embora muitas vezes isso venha de novo camuflado, né, com uma depressão, uma ansiedade, a gente trata as comorbidades, mas à medida que a gente vai encaminhando e que vamos limpando esses sintomas, né, toda essa nebulosidade que pode surgir, aí nós conseguimos e aprofundar cada vez mais para que a pessoa crie suporte, né? Acho que daí nós fazemos a avaliação, esse primeiro contato, encaminhamos, a pessoa vai evoluindo, vai intervindo, e aí a partir disso a gente vai tendo um outro funcionamento, né, com mais assertividade, né? Com mais... Trazendo mais qualidade de vida para essas pessoas, né? Isso. Que esse é o objetivo principal. Isso. Tá. Pessoal, é isso aí, ó. Hoje nós trouxemos aí um assunto extremamente importante para a gente pensar. Na próxima sessão nós vamos falar sobre o TDAH. Como que o TDAH pode estar influenciando na nossa liderança, no nosso dia a dia. Um assunto muito importante, muito rico, que nós vamos ter aí no próximo podcast com a Letícia. Letícia, obrigado aí pela sua participação, Obrigada. Foi muito bacana. Eu queria que você deixasse aí um recado aí para os nossos seguidores. Como seria, qual seria o caminho, o que você diria para eles com relação ao assunto que nós trouxemos hoje aqui no podcast? Acho que o mais importante é a gente buscar esse conhecimento, né? A gente falar disso para os líderes, para os donos. Não tem como a gente falar que culturalmente dentro da empresa dele a base não vai funcionar muito melhor, não vai se sentir mais acolhido. Buscar essa informação tira a gente do estigma, tira a gente do estereótipo. Buscar esse conhecimento abre possibilidades de novas formas de ser, de novas formas de liderar, de gestar pessoas, de lidar com o ser humano, né? Que hoje é o que conecta todo mundo, né? Nós tivemos o Covid, nós que tivemos um isolamento, nós vimos a importância de estar com pessoas, né? Então, hoje nós precisamos voltar cada vez mais esse olhar para esse cuidado humano. Muito bom. Letícia, muito obrigado aí pela sua participação. E no próximo podcast nós vamos falar sobre TDAH. E no terceiro nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. O quanto isso está intrínseco aí na nossa liderança. Pessoal, NR1 está aí, não vamos nos preocupar com a multa, até porque ela não está valendo ainda, não está multando, tá? Mas nós temos que nos preparar para ter uma qualidade de vida, que a Armelin, ela tem esse slogan, eu sempre falo isso, evolução do varejo melhorando a qualidade de vida para as pessoas. E uma forma de melhorar a qualidade de vida para as pessoas é você buscar essa informação. Tá? Não dá para dizer sempre foi assim e sempre vai ser. Nós precisamos estudar, precisamos entender para a gente ser feliz e ser produtivo e trabalhar e trazer resultados para o nosso negócio. Até o próximo podcast. Eu vou deixar na bio aqui o contato da Letícia para ela, caso vocês tenham interesse, né, em fazer uma análise. Conversa com ela. Eu acho que é muito importante para os líderes que tenham interesse em buscar essa cura, essa evolução, esses novos caminhos, tem que conversar com gente que entende. Gente, obrigado Letícia. Obrigada. Até a próxima.